Nós teríamos gostado de manter esta Câmara dentro da gestão do PSD, quando em 2013 fomos surpreendidos com o resultado das eleições. Mas nós não somos de ficar a olhar para trás. Aceitamos os resultados. 2013 ainda foi um ano com muitas dificuldades. Sabemos que as coisas foram complicadas para muitas candidaturas autárquicas do PSD, mas seguimos em frente, fizemos o nosso caminho, fomos preparando o terreno para ir semeando e colher lá mais à frente. Se é assim hoje no país, felizmente, não tudo, mas muito daquilo que sustenta a recuperação da nossa economia está relacionado seguramente com o que semeámos em anos passados. Assim também aqui eu estou convencido que nós podemos escolher alguma coisa para o futuro do que aprendemos nestes 4 anos. Os cidadãos terão aqui, os voltantes, a possibilidade de depois darão evidentemente uma noção, sobretudo daquilo que pretendem para o futuro. Mas não deixarão de julgar estes 4 anos. Na nossa opinião, como aconteceu de resto noutros municípios, onde o PSD perdeu as eleições há 4 anos, a avaliação daquilo que foi feito não é uma avaliação positiva. Não é por se tratar de um outro partido. Não é por não ser do PSD que tem de ser mau. Nós não temos esse manicaísmo político. Nós preferimos poder governar, ter a confiança das pessoas para poder governar os municípios. Mas não é por não governarmos que tudo tem que estar mal. Não há ninguém que faça tudo mal. Não é por isso, portanto. É mesmo porque quando olhamos para os factos, quando vamos ver as evidências do que resultou da ação da gestão camarária, temos muita dificuldade em eleger alguma coisa que possamos identificar como tendo sido muito importante que a atual Câmara fez. Poder chegar a dizer, bom, está bem, mas foram só 4 anos. É pouco tempo. 4 anos não dá para se poder avaliar o que de diferente se pode fazer. Mas não é essa a nossa leitura. Às vezes é difícil em 4 anos compor as coisas difíceis que herdamos. Por exemplo, suponham que o município em Lolé tinha uma situação financeira muito desequilibrada, que quem chegou à Câmara em 2013 se tinha confrontado com uma situação financeira desastrada, precisaram de 4 anos para andar a pagar as dívidas. Mas não é assim. Quem herdou a Câmara há 4 anos, herdou uma Câmara equilibrada. Não foi preciso, portanto, como se costuma dizer, andar 4 anos sem pegar prego nem estopa, porque não havia dinheiro. Havia. O município tinha uma situação, como digo, equilibrada. Então, porque é que em 4 anos não é possível identificar alguma coisa relevante, marcante, que sirva para que as pessoas possam com satisfação dizer não foram 4 anos perdidos? Se os próximos 4 forem como os que agora se concluem, teremos de dizer que Lolé fica 8 anos no limbo, até que as pessoas se convençam que realmente isto não ata nem desata e de que então é melhor mudar. E pergunto eu, se nestes 4 anos essa evidência já é tão forte, se as condições de partida eram boas e não servem para justificar a ausência de obra de realização, então por que esperar mais 4 para voltar a acertar no destino da autarquia? Muito bem, muito bem. É isso que cada um aqui... É isso que cada um aqui poderá perguntar quando sair do restaurante deste jantar. Porquê perder tempo se já há tempo que chegue para se perceber que nada de relevante foi feito? Infelizmente, às vezes, fazemos a mesma observação quando mudamos a escala.
quando olhamos para o país, e não apenas agora aqui para o município de Lolé, perguntamos, nestes 2 anos que já levamos de metade de legislatura cumprida, há alguma coisa saliente, importante, que se tenha feito e que possa dizer-se: olha, sim senhor, não somos nós que estamos a governar, mas esta coisa funciona bem e está a ser importante para o futuro. Quando ouvimos os responsáveis políticos, percebemos que eles querem que nós acreditemos nisso. Que sim, que hoje o país está a crescer por causa do Partido Socialista, que há emprego por causa da geringonça, que as coisas que, do ponto de vista do crescimento da economia, quando trazem boas notícias, que é por causa da política económica que o Governo trouxe. E depois, quando pomos de lado a propaganda e olhamos um bocadinho com mais atenção para as coisas que de facto acontecem, começamos a perceber que nos atiram imensa areia para os olhos, mas escondem coisas que são essenciais. Por exemplo, em 2016, a economia cresceu muito menos do que está a crescer este ano e cresceu ainda menos do que no último ano em que nós estivemos no governo. Quer dizer, se as coisas tivessem continuado em linha com aquilo que vinha a ser seguido em 2014 e 2015, em vez de termos de esperar por 2017 por crescer um bocadinho mais, podíamos ter crescido logo em 2016. Porquê? Porque a economia já estava a crescer. Já vinha a crescer. Não foi o Partido Socialista que trouxe o crescimento. Nós já crescemos em Portugal em 2014, crescemos ainda mais em 2015 e mais até do que há um ano com a geringonça. Portanto, isto de se quererem apropriar do crescimento é um bocadinho de abusador. É apostar que as pessoas já se esqueceram que em 2014 e em 2015 a crise já estava por trás das costas. Já estávamos a crescer. Ainda não tínhamos recuperado de tudo. Mas isso nem este ano teremos recuperado. O Partido Socialista, enquanto esteve no governo, tratou tão mal a economia do nosso país que a tirou de tal forma para o pé da bancarrota que nós nem daqui a 3 ou 4 anos, ao ritmo a que estamos a crescer este ano, teremos regressado ao nível de 2009. Vejam só o desastre que foi ter governado o país como ele foi governado até 2011. Porquê é que o Primeiro-Ministro não se lembra disto? Ele até fez parte desse governo, até era ministro desse governo, uma parte dos seus ministros eram ministros desse governo, já não se lembram? O desastre que aconteceu à economia portuguesa já não tem nada a ver com isso? A recuperação que precisamos de fazer já não tem nada a ver com o que nos aconteceu antes? Tem tudo a ver. Que pena estes lapsos de memória de quem está hoje no governo. E sobretudo apostar em que as pessoas se esquecem como eles ou se perdem um bocadinho nas memórias como eles. Segunda nota sobre o crescimento. Nós hoje estamos a crescer, não tenho dúvida, é aquilo que dizem as instituições internacionais, porque fizemos reformas importantes no passado. Se ainda há emprego a ser criado e a taxa de desemprego ainda baixa, a isso não é indiferente, de certeza, o facto do Governo ainda não se ter atrevido a fazer a reversão da reforma laboral. Sim, foi a reforma laboral que foi feita que ainda justifica a criação de emprego que se verifica hoje. Assim, o Governo experimenta reverter essa reforma e vamos ver o que é que acontece ao emprego. Mas há mais coisas. Nós sabemos hoje que a economia também cresce, dada a conjuntura favorável. Ainda bem que temos uma conjuntura favorável, a gente não quer que as coisas corram mal. Felizmente,
temos hoje uma procura turística muito mais intensa do que no passado, e ela no passado já era importante. Sabemos que isso não é indiferente o facto de haver, sobretudo no Mediterrâneo, tantas ameaças e riscos que nos trouxeram a nós, aos espanhóis, muito mais procura do que havia antes. Vamos aproveitar essa procura. Vamos qualificar ainda mais a nossa oferta turística. Vamos tentar que esse turismo não seja apenas deste ano e do próximo, que possa perdurar para o futuro. Mas para isso é preciso fazer alguma coisa. Não é só ficar à espera que os turistas venham. É preciso criar estruturas, é preciso criar, do ponto de vista económico, condições para que essa procura se fidelize com Portugal e cá permaneça. Nós sabemos que uma parte do nosso crescimento vem do turismo, vem do alojamento local, que se tentou disciplinar, veio de investimentos que foram feitos na área imobiliária associada a esse interesse por Portugal, à estabilidade do país, à segurança do país. Ora bem, mas se todos estes fatores de conjuntura, bem como o facto do Banco Central Europeu ter políticas hoje mais favoráveis que permitem aos devedores pagar melhor as suas dívidas, se isso é assim, então por que razão o Governo quer convencer-nos que o crescimento da economia está relacionado com a devolução de rendimentos, os aumentos extraordinários das pensões e por aí fora? Como sabem, eles não se cansam de repetir, ainda hoje, o Primeiro-Ministro lá voltou a desfiar aquela lenga-lenga toda. Provámos que havia uma alternativa. Quisemos mostrar que era possível reduzir o déficit, repor os rendimentos, melhorar as pensões e ainda assim a economia crescer mais. Porque quando se cortavam salários, ela descia. E perguntamos nós assim, mas o chefe do governo quer comparar o que eram as medidas que o governo dele, socialista, tomou ainda em 2010 e que nós tivemos de tomar em 2011 e em 2012, com o memorando que eles assinaram, com aquilo que se pode fazer hoje. É isto sério, comparar as duas situações? Segundo, então, o Primeiro-Ministro não sabe que o que está a puxar pela economia não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o turismo, tem a ver com as exportações, o que é que isso tem a ver com a reposição dos salários e dos rendimentos? Não tem nada. O que está a mexer na economia não tem nada a ver com o que o Governo decidiu. Mas se no futuro queremos que a economia cresça de forma sustentada, há muita coisa que o Governo tem de fazer para que isso possa acontecer no futuro. Que não seja apenas à boleia das reformas que já fizemos no passado e da conjuntura boa que se está a viver hoje. Em resumo, parece haver aqui um certo padrão. No Governo, como em algumas autarquias de Estado socialista, vive-se o dia-a-dia. Nós não temos nada contra o dia-a-dia, contra a festa, ou as festas que se fazem. Nós também gostamos de festas, também gostamos de alegria, também gostamos de viver o dia-a-dia. Mas não nos importamos, pelo contrário, de fazer algum esforço para que a nossa vida daqui a um ano, ou daqui a 2, ou daqui a 3, possa ser melhor do que é hoje. E nós precisamos que ela seja melhor. E que a vida dos nossos filhos ainda seja melhor do que aquela que nós vivemos. Mas isso só acontece se nós fixarmos essa ambição. Não ficarmos cegos com as sondagens, com cada eleição, com o ser popular, com o agradar por agradar. Nós gostamos de fazer coisas agradáveis, nós gostamos que as pessoas gostem de nós, mas sabemos também que não é possível agradar a toda a gente e que os governos ou as câmaras não devem ficar à espera que o tempo passe a distribuir aquilo que a cada dia possam receber. A obrigação dos políticos que se preocupam realmente com a sua sociedade, com o seu município, com o seu país, é tomar todos os dias as medidas que, mesmo que não agradem a todos, todos possam beneficiar no futuro
de elas terem sido tomadas na altura certa. Não é quando já é tarde demais. É na altura certa. É por isso que eu digo. Se hoje, em vez do PS, estivéssemos nós no governo, a economia estava a crescer mais. Primeiro, porque tinha crescido mais o ano passado. Os investidores não teriam tido o medo que tiveram do que se estava a passar com a geringonça. Segundo, não teríamos precisado de pôr em causa, como o atual governo põe, a qualidade de serviços públicos essenciais, nomeadamente na área da saúde, mas na área também da proteção civil, da segurança interna, de muitas outras áreas destas, para cumprir o déficit. Nós teríamos cumprido o déficit sem precisar dessas medidas. Dir-me-ão assim, mas não repunham os rendimentos todos tão depressa como o PS fez. É verdade. E eu disse isso na campanha eleitoral. Ninguém votou no PSD enganado quanto a isso. E mesmo assim, nós tivemos mais votos do que o Partido Socialista. Nós dissemos, temos de equilibrar as coisas. Temos de fazer as coisas a um ritmo que permita que a nossa economia tenha uma recuperação que não vá aos solavancos e que os serviços do Estado possam ir mantendo o nível de serviço adequado. E, portanto, sim, foi por isso que conseguimos salvar o Serviço Nacional de Saúde, que estava atolado em dívidas. E que, por isso, tinha um nível de prestação muito problemático. Foi assim que conseguimos salvar da falência o Serviço Nacional de Saúde. Foi assim que conseguimos lutar com estabilidade por mais exigência no plano educativo. Foi assim que conseguimos fazer um conjunto de reformas importantes para o futuro. Ora bem, nós não podemos, como se costuma dizer, gastar todos os cartuchos na mesma solução. Não podemos querer ter tudo ao mesmo tempo. As pessoas sabem que essa não é uma conversa séria. E também não é para este governo, porque senão o que este governo agora estaria aqui a fixar era o salário mínimo em 700 ou 800 euros. Qual é o problema? Alguém é rico com 700 ou 800 euros? Porquê é que o salário mínimo não havia de ser de 700 ou 800 euros? Porquê é que as pensões mínimas, em vez de serem 200 e tal ou 300 e tal euros, porquê é que vão ser 500 ou 600? Alguma das pessoas que aqui está diria que se fossem era injusto? Porquê é que não é? Porquê é que se faz um estardalhaço enorme para aumentar 13 euros extraordinariamente a pensão a um mês de eleições, se nós sabemos que o país tem dificuldades legais para lidar com esse tipo de despesa? Alguém duvida que nós desejamos que os pensionistas possam ter reformas elevadas ou que os trabalhadores possam ter salários altos? Então há algum político que não quer isso? Todos queremos isso. Da esquerda à direita, toda a gente quer. Porquê é que não há? Porque têm de ser as empresas a pagá-lo? Porque têm de ser os contribuintes a pagar através dos impostos? Porque têm de ser os trabalhadores a pagarem nas suas contribuições? É assim? É assim? Não vale a pena fazer de conta que isto não é verdade. Esta é a verdade. É por isso que tem de haver equilíbrio e moderação. O que se gastar numas coisas não se gasta noutras. Hoje denunciei o comunicado que o Ministério da Justiça fez por causa da greve dos juízes. O Ministério da Justiça veio dizer assim: nós não conseguimos ir ao encontro das justas pretensões salariais dos magistrados porque a conjuntura económico-financeira não o permite. Oh, mestre, então há algum problema com a conjuntura económico-financeira? Então a conjuntura económico-financeira dá para tudo e não dá para os juízes? Ou a conjuntura económico-financeira é uma boa desculpa que lhes dá jeito nesta circunstância
e esquecem-se dela em todas as outras em que têm de decidir de forma demagógica e populista. E com isto de calma, estou a falar há 26 minutos e os meus amigos precisam de comer a sopa e eu também, e precisamos de voltar a folha e a página da leitura nacional novamente para aquilo que nos interessa, que são estas eleições autárquicas. José Graça, meu amigo, tem um passado de serviço público que pode ser escrutinado. No tempo em que participou com responsabilidades na gestão camarária, a folha de serviço é impecável. Não é preciso ninguém vir lançar dúvidas sobre isso. Qualquer pessoa em Lolé saberá que é um homem sério, bem preparado, competente, que tem uma carreira pública, que foi docente na universidade, que tem, portanto, uma única preocupação: servir o seu concelho para que no seu concelho se possa viver melhor, sem com isso descer à demagogia nem ao populismo, de prometer fazer o pino se for eleito, para que toda a gente possa viver internamente. Mas tenho certeza que todos poderão viver melhor se o José Graça puder ser Presidente da Câmara de Lolé, e isso é o que interessa, é isso que nos mobiliza a todos aqui, no grupo de Brasília, mas também para a Câmara Municipal.